A paz do Senhor, Juvenis, tudo bem? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos juntos para gravarmos a nossa 10ª lição do dia 5 de dezembro, com um tema muito especial falando sobre arrependimento. E com certeza vai ser uma lição muito importante. O texto áureo dessa lição diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Temos os objetivos da nossa lição, que são ensinar o real significado do arrependimento, analisar a importância do arrependimento e no contexto da salvação, e estimular a necessidade de arrependimento individual. O nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica em classe, 1 João 1-9. 1 João, capítulo 1, versículos de 1-9, que diz: o que era desde o princípio e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada, falando de Cristo, né? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu te convido a vir comigo nesta lição maravilhosa e com certeza o nosso aprendizado será muito grande, porque é um assunto muito importante. Fé, graça e arrependimento andam juntas. E agora falaremos sobre o arrependimento. Arrependimento, definição. A palavra arrependimento é uma reação psicológica do desagrado, de desaprovação em relação a condutas, sentimentos e pensamentos realizados pela própria pessoa no passado. Para fins desse estudo, entretanto, interessa-nos, sobretudo, o conceito teológico de arrependimento, que pode ser qualificado como manifestação da graça de Deus. É uma ação do Espírito Santo na mente da pessoa decaída para que o homem não morra em seus pecados. Sabemos que o Espírito Santo, quando ele vem ao mundo, ele vem enviado por Cristo com a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai trabalhar a necessidade do arrependimento na vida desta pessoa, porque só há salvação se houver arrependimento. Então o Espírito Santo vai realizar, por meio da pessoa ouvir a palavra ou ler a palavra, o Espírito Santo terá liberdade de atuar, de agir na vida desta pessoa. O pastor Claudionor, ele vai definir como compunção, contrição, tristeza causada pela violação das leis divinas, pelas quais o indivíduo é constrangido a voltar-se a Deus para implorar-lhe o merecido favor. Ou seja, olhamos para dentro de nós e vemos as nossas falhas, vemos os nossos erros que cometemos e entendemos que nós mesmos não temos o poder de nos auto-justificar.
Nós mesmos não temos o poder de produzir o perdão. Produzimos o arrependimento, mas o perdão não. O perdão vai ser consequência do ato do arrependimento. Então, é muito interessante isso nas nossas vidas. A história bíblica. A Bíblia, do início ao fim, diz que para sermos perdoados, precisamos nos arrepender. O arrependimento foi a causa de Nínive não ser destruída. Você conhece a história. Deus envia Jonas para pregar contra Nínive, dizendo que no tempo determinado ela seria simplesmente exterminada. Mas quando Jonas entende isso e vai e prega, há um arrependimento coletivo. E por haver o arrependimento coletivo, há a salvação também coletiva. E naquele período de Jonas, Deus não envia o juízo que havia determinado. Vai acontecer mais tarde, mas não naquele momento. Acabe foi um rei perverso. Acabe foi um rei perverso. Mas houve ainda um espaço de arrependimento na sua vida, mesmo sendo perverso. Manassés, o rei Manassés, foi um rei que ele está na lista, que talvez tenha sido ele que tenha até matado o profeta Isaías. Mas ele também se arrepende. Ele vai cativo, se arrepende e Deus permite que ele sobe ao trono novamente. Por que não falar de Zaqueu no Novo Testamento, que era cobrador de imposto, era olhado pelos seus compatriotas como sendo alguém que não era digno de ser hebreu, por ser um cobrador de imposto, mas ele tenta ver Jesus, ele tenta encontrar-se com Jesus, mas não sabia ele que Jesus também queria ter um encontro com ele. E quando Jesus está passando debaixo daquela figueira brava, ele diz uma palavra em voz audível, em que ali já incomodou muita gente, porque ele diz em voz audível de modo que Zaqueu pudesse ouvir: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar ou ter uma estadia na sua casa. E quando isso acontece, Zaqueu vai sofrer uma transformação extraordinária na sua vida. Então nós vamos entender que o arrependimento está ligado às nossas ações. Quando nós nos arrependemos, também viveremos o tempo da manifestação da graça do Senhor nosso Deus. O que significa se arrepender? A história do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, 11 a 32, demonstra quais os passos de um verdadeiro arrependimento. Primeiro, convicção de ter ofendido a Deus e ao próximo. Ali a gente vai ver que houve uma quebra na família. Aquele jovem, quando está com seu pai, com a sua fazenda, com tudo estabelecido, ele pede parte da sua herança, ele pede aquilo que lhe é devido e vai embora, vai gastar. Ele não se preocupou, ele podia ter até pedido: pai, me dá um dinheiro, pai, que eu preciso, eu quero fazer uma viagem, eu quero conhecer o mundo, mas daqui a pouco eu volto. Mas não foi isso. Ele não queria, ele não pensava que ele iria voltar, porque ele achava, quando ele sai de casa, ele sai cheio do ouro e com dinheiro. Olha, eu vou dizer algo aqui que é até sério, mas com dinheiro se compram até amizades. Sem falar daquelas amizades que tiram o proveito de alguém quando tem uma posse maior. Então ele sai de casa, sai com toda a sua riqueza, mas ele vai, em determinado momento da sua trajetória, ele vai observar que o quadro da sua vida era pior do que aqueles que trabalhavam para os seus pais, para o seu pai. Porque aquele que trabalhava para o seu pai tinha dignidade, tinha o seu salário,
tinha dignidade por estar trabalhando. E ele estava na miséria, estava em uma situação deplorável para ele que era um rico, ele estava na miséria. Ele estava vivendo de forma muito terrível, apacentando porcos. E observação, apacentar porcos não era a cultura do povo hebreu, apacentar porcos, porque porcos eram tidos como animal ou animais imundos. Os porcos eram animais imundos, segundo a listagem do Antigo Testamento. Depois não, isso vai ser revogado, mas aí já é uma outra história, quando Cornélio tem o desejo de encontrar com Jesus, conhecer melhor o Senhor Jesus, começa a buscar, e o Senhor então envia, dá uma visão, dá um sonho a Pedro, e Pedro vai ver nesse sonho pessoas ou animais de todos os lugares, e ele vai dizer que aqueles animais são imundos, mas ele está com fome, mas Deus fala, mata e come. Ele diz, eu não posso comer porque são imundos. E Deus fala então, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, representava também os povos gentios que eram tidos como imundos. Então, tanto os animais que eram imundos foram purificados, como os gentios também seriam purificados. Mas até então, não havia acontecido essa purificação, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. Então, apacentar porcos era uma cultura, um trabalho não digno, principalmente para um fazendeiro, para alguém que era um hebreu e era rico, mas foi o que lhe sobrou, apacentar porcos e desejar alimentar-se com o alimento que o porco estava comendo. Olha só, imagine bem, que situação deplorável, mas ele vai ter uma tristeza por aquela situação e ele vai dizer, ele vai trabalhar o sentimento de voltar atrás. Diz aqui então, tristeza pelo pecado. O pecado trouxe tristeza ao filho pródigo quando ele estava no meio dos porcos, sentiu o peso do seu pecado. Ou seja, traiu a confiança do pai, a confiança do irmão, a confiança até dos empregados, que quem sabe olhava nele e via nele alguém bom, mas de repente ele abriu mão de tudo e agora está maltrapilho, sujo, fedido, apacentando porcos. De um jeito ou de outro, o pecado sempre produzirá tristeza, ou em nós ou no Espírito Santo. Por que no Espírito Santo? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme. Essa maravilhosa tristeza em nós vem de Deus e é um dos pilares do arrependimento. Ou seja, tristeza pelo pecado vai produzir arrependimento. A tristeza do mundo, porém, causada pelo remorso, leva à morte, o caso de Judas. A tristeza por Cristo traz a vida. A tristeza pelo mundo traz o remorso e concernente isso traz a perdição eterna. Mudança de mentalidade. Uma das palavras para arrependimento é metanoia. Interessante. O que significa essa palavra metanoia no grego? Significa mudança de mente, mudança de atitude. Lembre-se que Paulo disse, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento. Então, metanoia é isso, é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de caráter. E o filho pródigo, que teve essa mudança na sua mentalidade, ele vai dizer assim, olha, eu vou procurar o meu pai e vou dizer, pai, não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos seus trabalhadores ou jornaleiros. Jornaleiros é aqueles que trabalhavam por diária e no final da diária recebiam o seu dinheiro. Eu não sei como pagavam naquela época, mas poderia ser em dinheiro ou de repente em produtos, mas recebia por aquilo que havia sido tratado anteriormente. E ele então vai aplicar isso no seu coração. Se meu pai não me receber como filho, pelo menos como um trabalhador, eu desejo ser recebido pelo meu pai. Agora, ele não se via mais com direito algum.
tornou-se uma pessoa humilde e obediente. Certamente, seu estado anterior lhe causara muita vergonha. Ou seja, qual o estado que lhe causara vergonha? O ser ali, primeiro que ele estava em casa com tudo poderoso, né, com anel de doutor, anel de alguém importante, anel, uma referência, o filho do senhor fulano de tal, da fazenda tal, que produz tal, e agora é quem? É um miserável que não tinha o que fazer e nós contratamos aí para ficar cuidando dos porcos. Estava aí passando fome nas esquinas. Por isso, juvenis, irmãos e irmãs, vocês que estarão comigo participando desta aula, eu até lhe convido a vir chamar mais alguém para vir para o nosso canal, é você entender que a tua escolha vai ditar ali na frente o que vai acontecer. As tuas escolhas, as minhas escolhas hoje, vai dizer o resultado daquilo que eu vou estar colhendo ali na frente. Ele era um exaltado, mas agora vai voltar para casa humilhado, porque a situação que ele estava vivendo o humilhou, jogou ele lá embaixo e ele reconheceu o seu estado de pobreza, não somente material, mas pobreza principalmente espiritual. Disposição para mudar de conduta e reparar o dano. Chorar resolve? Nesse caso, não. O arrependimento acontece quando a pessoa muda, não quando chora, quando acontece como aconteceu tristemente com Esaú. Esaú chorou, mas depois continuou praticando as mesmas falhas. O filho pródigo resolveu mudar de conduta, ou seja, metanoia, mudança de mente, e reparar o dano. Então, logo se arrependeu. Ele queria agora ser apenas um trabalhador, né? Talvez para reparar o estrago que deixou nas finanças paternas, ao conseguir o adiamento da herança. O adiantamento, da herança. Esse desejo de mudança e de reparação do dano também aconteceram com Zaqueu. Alguém vai dizer que Zaqueu era ladrão, que Zaqueu roubava. Ele vai dizer, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E vale aqui a pena dizer que não fora Jesus que mandou que ele fizesse isso. Ele foi constrangido por ele mesmo a tomar essa atitude. Coisa boa é quando o Espírito Santo atua e a pessoa por si mesmo, ela vai tomar a sua atitude. Então Zaqueu vai arrepender-se e vai procurar pessoas que possivelmente ele tenha defraudado e ele vai restituir 4 vezes mais. E a gente não tem relato que Zaqueu ficou pobre por causa disso. Não, ele não ficou pobre, continuou rico, mas um rico agora convertido, com uma mente convertida. Por que devemos nos arrepender? O pecado tem enorme poder destruidor. Jonas, já falamos de Jonas lá no início. Jonas, quando recebe a ordem para ir pregar em Nínive, ele vai e pega o navio oposto para um lugar totalmente distante. É como se a ordem fosse para, vamos dizer no nosso caso aqui, a ordem é, olha, você vai pregar o evangelho no sul, você vai lá trazer uma mensagem no sul. Aí eu falo assim, não, no sul eu não vou, eu vou lá para Belém. Olha, irmãos, completamente oposto. Eu vou lá para o Amazonas, né? Totalmente. Né? O sul está cá embaixo e o Amazonas está lá em cima. Olha o oposto disso. Foi exatamente o que Jonas fez. Só que a atitude de Jonas é o que nós temos que ter o cuidado, que a nossa atitude pode trazer prejuízo a pessoas que estão à nossa volta e de repente nós não estamos nem percebendo. Aqueles homens, por causa da atitude, o mar enfureceu seu Deus. Deus permitiu que o mar ficasse furioso e quando ele chega à conclusão que o problema naquela embarcação não eram eles, mas sim Jonas, o profeta.
e quando Jonas é jogado no mar, houve ali bonança. Mas olha o prejuízo que eles tiveram por causa de Jonas. Então alguém que desobedece, ele traz prejuízo não somente para ele, mas para outras pessoas. Nós vemos aqui Herodes. Herodes ele foi comido por bicho, por quê? Porque ele não quis dar glórias a Deus. Vemos Nabucodonosor que se transformou em bicho, porque não quis dar glórias a Deus. Aí você vai dizer assim, poxa pastor, mas essas histórias estão na Bíblia? Estão na Bíblia sim. Estão para contar, para mostrar que às vezes a atitude do homem pode trazer consequências terríveis. Como ele não deu glória a Deus, o Herodes, a enfermidade veio e consumiu, acabou com ele. E do mesmo modo foi Nabucodonosor. Nabucodonosor só voltou à sua sã consciência em um estado normal depois que ele entendeu que se ele estava ali no seu jardim suspenso da Babilônia, não fora ele que fez aquilo sozinho. Não fora ele que escravizou o povo de Israel sozinho e as demais nações. Foi permissão do Senhor nosso Deus. Então as consequências estavam aí. Por que não falar de Ananias e Safira? Ananias e Safira é um casal de crente na igreja, no início da igreja, que eu vou usar essa expressão, inveja, por entender que Barnabé, que tinha um bom entrosamento, vendeu a sua casa, depositou o dinheiro, e Barnabé, com certeza, muitas pessoas elogiaram a atitude dele, então eles vão querer fazer a mesma coisa. Só que eles fecham um acordo entre si. Primeiro, eles não precisavam dar nenhum dinheiro, mas se dessem, falassem a verdade. Olha, Pedro, nós vendemos por 100, nós queremos presentear a igreja com 50. Tudo bem? Tudo bem. Mas não foi o que eles fizeram. Eles mentiram a Pedro, mas Pedro fala, por que mentiste ao Espírito Santo? Eles pensavam que estavam mentindo somente para Pedro. Então a atitude deles foram terríveis. Nabucodonosor se arrependeu, mas Herodes não se arrependeu, e nem Ananias e nem Safira tiveram oportunidade para se arrepender, mas não se arrependeram. Ambos foram mortos por causa da sua desobediência. Isso pode ficar para depois. Vale a pena arrepender-se rapidamente. O rei Davi teria evitado muito transtorno em sua vida se após adultério com Betseba ele tivesse arrependido logo, mas ele não fez, ele escondeu. Ele só vai arrepender-se quando Natan chega, conta uma parábola ou conta uma história para ele, e ele vai dizer, e ele vai dizer, não, faz o seguinte, esse homem que procedeu assim deve morrer. E Natan, cheio de Deus, vai dizer, esse homem é você. Você foi lá, pegou a ovelhinha lá do seu soldado, você fez isso, isso e isso, e agora? Mas tem que ser corajoso, né? Para falar para o rei. Mas quando ele se arrepende, Deus vai perdoá-lo. Mas a consequência do seu pecado já tinha alastrado na sua família. A sua família sofreu grandemente por causa disso. Inclusive um incesto entre irmãos, meio-irmãos, né? Por causa disso. Só Jesus na causa. Não deixe para depois. A marca do cristão, arrependimento profundo. Está escrito, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio, em irar-se, grande em beneficência, e arrepende do mal. É interessante Deus se arrepender do mal. A ideia de arrependimento de Deus é na nossa mente, mas dizendo que Deus ele fala que vai fazer, e de fato vai. Mas quando o homem se arrepende, como no caso de Nínive, ele não aplica de imediato a sua justiça. Ele não aplica o seu juízo. O profeta dizia com isso que Deus estava interessado em um arrependimento profundo, interior. Rasgar as roupas é um sinal de indignação, não resolve nada. Ou seja, rasgar a roupa é fácil, todo mundo pode rasgar a roupa, mas Deus quer uma atitude que comece dentro de nós. E essa atitude que vai começar dentro de nós precisa refletir do lado de fora.
das nossas vidas. Vemos um profundo arrependimento na vida de Raabe, ao esconder os 2 espias que foram lá. Raabe, a meretriz, a prostituta, se arrependeu e está na listagem de uma das bisavós do rei Davi e, consequentemente, de Jesus, né? Bisa de Jesus. Mateus também, que era como um fariseu, porque também era outro que vivia cobrando imposto, mas também se arrependeu da sua atitude. Por que não falar de Paulo, que consentia na morte de crente, perseguia crente, mas se arrependeu, e quando teve o arrependimento profundo, é o grande homem que fez toda a diferença no Novo Testamento, nas suas cartas e na propagação do Evangelho em todo o mundo. Arrependimento para sempre. O que garante que nós somos salvos? Ter o cartão de membro da igreja? Não, isso não garante absolutamente nada. É preciso que o mesmo arrependimento que nos levou a entregar a vida a Cristo anos atrás continue presente ainda hoje. Pecar, pecamos. Falhar, falhamos. Errar, erramos. Mas precisamos pedir perdão ao Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados, para que alcancemos de Deus a sua benevolência, o seu perdão. Liberdade para voar. Está escrito que se nos arrependermos dos erros que cometemos, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Que boa notícia! Não há necessidade de purgar os pecados no purgatório ou de cumprir o karma em outra existência. Isso aqui falando de outras religiões, né? Que crê no purgatório, que crê no karma. Outros creem que as pessoas vão melhorando na medida que elas voltam e são reencarnadas, elas vão melhorando, mas isso não é bíblico. Porém, cada um fique com aquilo que aprendeu, até que entenda que a palavra do Senhor nosso Deus é a verdade. Com a alma leve e o coração livre de maldade e culpa, o céu é o limite, né? Bom voo, pessoal, o céu. O céu é aonde nós desejamos chegar, desejamos habitar. Concluindo, quantas pessoas você conhece que foram muito felizes por se arrependerem? E quantos sofreram por se manterem inflexíveis quanto ao pecado, quanto ao arrependimento? Como arrepender-se? Como? Como eu faço? É uma manifestação da graça de Deus. É a graça de Deus que vai me envolver para que haja arrependimento. É ela que vai trabalhar até para que nós, ao nos arrependermos, nós não tenhamos, vamos dizer assim, a morte determinada. Devemos ter a necessidade de sempre estar nos arrependendo. Só assim, nossa salvação estará garantida, pois está escrito que aquele que perseverar até o fim, tanto no arrependimento, quanto na fé, quanto buscando a Deus, será salvo. Continuemos caminhando com Deus, sim, em santidade, até o dia de entrarmos no céu. Boa viagem. E aí, como está o seu passaporte? Espero que o seu passaporte esteja devidamente preparado e carimbado. Na próxima lição, a lição 11, falaremos sobre a redenção. E vai ser mais uma lição maravilhosa. E eu lhe convido a você que tem assistido às nossas lições, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Para quê? Por que é importante você inscrever-se no canal? Para que a mensagem ela possa alcançar mais pessoas. Para que a mensagem alcance mais pessoas, é necessário o máximo de inscritos possíveis e também de visualizações. Ou seja, quanto mais inscritos, mais visualizações e mais pessoas serão alcançadas com o conteúdo da palavra do Senhor nosso Deus. Tenha
um excelente domingo, uma excelente semana. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas que o arrependimento na sua vida não seja remorso, mas seja de fato uma metanoia, uma mudança de mente e de atitude. Deus te abençoe, em nome de Jesus. O vídeo hoje ficou um pouquinho maior do que o normal, até porque o tema também foi um tema muito importante. Deus te abençoe. Um abraço. Até a nossa próxima lição. Amém.